E agora eu chego na pergunta do irmão Luiz. Hoje faz 15 dias ele fez uma pergunta. Repita aí, irmão Luiz, sua pergunta. Pois se somente uma Armagedon, né, que vai ser a guerra, na batalha final lá, se só vai sobreviver um terço da população da Terra. Me parece, tem muitos anos, mas me parece que eu li esse texto, dizendo que 2/3 da Terra seriam mortos, seriam aniquilados, se referindo só à humanidade, né? Não à Terra em si. E se realmente isso vai acontecer, o milênio vai reinar somente, vai ficar um terço, mesmo ímpio. Segundo o teólogo Antônio Gilberto é o nosso consultor teológico da CPAD, das revistas da nossa escola dominical. No livro O Calendário da Profecia, que é de sua autoria, ele faz assim alguns cálculos, tomando por base a população da Terra em 1983. Em 1983, segundo esses cálculos, existia 4 bilhões e meio de habitantes sobre a face da Terra. E segundo esses cálculos que foram feitos, é claro que não se trata de números exatos, certo? Para mais ou menos se ter uma ideia do que vai acontecer, da dimensão de destruição que vai acontecer neste mundo na grande tribulação. Desses 4 milhões e meio que existia em 1983, Antônio Gilberto conclui que o que está registrado no Apocalipse sobre pragas e destruição sobre a humanidade, durante esse período de 7 anos da grande tribulação, iria consumir cerca de 2,2 bilhões, ou seja, 4 bilhões e 500 milhões seriam devastadas dentro da grande tribulação, cerca de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. Isso representa cerca de 40% da população. Agora ele fez esse cálculo baseado em quê? Nos dados que o Apocalipse fornece sobre a destruição. Quando fala, vai ser devastada um terço, vai ser devastada, tem um lugar que fala a 4ª parte. Então, baseado nessas informações, não são exatas, certo? É apenas especulação para você ter uma ideia, certo? Mas essas especulações levam a entender que cerca de 40% da população do mundo hoje será devastada dentro da grande tribulação. E aí não está incluindo a igreja que vai ser arrebatada. Aí imagine, a igreja de Cristo hoje, ela deve representar o quê? Uns 30% da população do mundo. Se não for 30, chega perto. Então, 30% de cristão, mas quando fala cristão, envolve muita gente, certo? Que não é igreja. Não é igreja. A igreja de Cristo, no arrebatamento, é a metade. Certo. Então, suponhamos que 20% seja a igreja de Cristo. Olha, 40% mais 20, 60. Só sobraria o quê? 40. Pelo que a Bíblia nos mostra, fala assim, cerca de um terço, a terça parte da população, que representa 33%, não é isso? Então, está realmente batendo, esses dados, eles não divergem do que a Bíblia mostra. No milênio, o mundo estará com apenas cerca de um terço da sua população, cerca de 30% e alguma coisa da sua população estará
vivos no mundo no milênio. Cerca de 60% a 70%, tirando a igreja que vai ser arrebatada, quem vai ser exterminado dentro da grande tribulação, no julgamento das nações, vai sobrar pouca gente. Vai comentar, gente, até porque o texto diz que viu uma multidão, a qual não se pode... Exatamente. Esses são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, eles foram mortos. Para ser salvos, teriam que ser mortos. Esse pessoal que o texto diz que vieram da grande tribulação estão vestidos de branco. Então, esses, para serem salvos, não receberam sinal da besta e foram assassinados. Então, e estes também não estão incluídos, quando a Bíblia fala de castigo, de catástrofe sobre a humanidade, estes não estão incluídos. Eles estão incluídos no número dos salvos da igreja e não dos desastres da grande tribulação. Certo? Então, na realidade, queridos, a coisa é séria. Tem muita gente que não gosta nem de ler o Apocalipse para não se deparar com estas situações, mas é a realidade. Graças a Deus que não diz respeito a nós. Nós estamos aqui falando apenas um assunto bíblico, e a própria Bíblia diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Nós não podemos de forma alguma ignorar esses fatos, mas nós somos estimulados, incentivados pela palavra de Deus a nos preparar para o arrebatamento, e aí estaremos livres de tudo isso, até de ver essas coisas, porque nós estaremos com Jesus, certo? Estaremos em outra dimensão. O mundo, quem ficar aqui é que vai ver. A situação será a pior possível. É por isso que a Bíblia diz que são aflições como nunca houve. Imagine que este mundo já viu calamidade, já viu catástrofe, não foi brincadeira, mas o que a Bíblia fala, o que está reservado na grande tribulação, nunca houve na história da humanidade. Ô, pastor, aproveitando, só deixa rapidinho, eu tenho 300 dúvidas, mas não tirar só dois aqui. O Calipso. Não sou eu o capítulo 19 todo, mas na verdade a grande tribulação começa a partir do versículo 11, que começa a falar da grande tribulação, né? Porque até no capítulo 10 fala de bodas, fala de justiça. Não, exatamente. Como eu sempre disse desde o princípio, os fatos não estão em ordem cronológica. Às vezes vai, volta. Então, a partir do capítulo que fala diretamente os fatos que estará acontecendo aqui, porque esses versículos anteriores, inclusive, traz de novo falando sobre os 24 anciões que eu já falei aqui, que representa o quê? Eu ia perguntar isso para relembrar. Eu falei. Os 4 seres viventes, os 24 anciões, a igreja de Cristo, a igreja do Velho e do Novo Testamento, e os 4 seres viventes, os exércitos celestiais, adorando ao Senhor, se regozijando. Vidas são as bodas do Cordeiro. Enquanto aqui a coisa está tremenda, lá no céu é só glória. Veja, a palavra aleluia aparece quantas vezes aqui no início desse capítulo, porque a igreja estará nas bodas do Cordeiro com Cristo, adorando, servindo a Ele no maior prazer, nos deleites preparados por Jesus para nós. Enquanto isso, aqui embaixo o caldeirão vai estar fervendo. Ô pastor, quanto aos recém-nascidos, os bebês, crianças de um ano, no arrebatamento vão subir, mas na vinda do Senhor, na vida, a mãe era ímpia, o pai ímpio, o pai não subiu, morreu sem Cristo, e na vida do Senhor, como é que vai ser esse negócio? Vão ser adotados por outros crentes e vão reinar 1000 anos aqui? Como vai ficar a situação? Falando só por uma curiosidade, eu sei que os textos não relatam, mas a luz aí, qual é a luz que o senhor tem quanto às crianças aí? Porque eu acredito que alma e espírito não têm idade. E aí, eles morrem, eles são arrebatados com 2 anos. Não
tem idade nem fase, de criança, adolescente e adulto. Eles são perfeitos. Alma, como todos serão iguais. Iguais. Após sair desta vida, é todo mundo no mesmo estágio. Todo mundo, espírito, alma não tem idade. Não existe alma criança, espírito criança. Não podemos acreditar dessa forma, porque não é assim. Alma é alma. Essa diferença é em relação ao ser humano. No plano espiritual, deixa de existir essas diferenças, essas fases. Luiz perguntou sobre crianças e eu tenho uma dúvida sobre as pessoas que são cremadas, porque quando fala de que eles ressuscitarão, né? Então eu entendo, na minha visão humana e científica, de que os ossos vão retornar à vida, vão criar carne, essas coisas, né? Até a questão de doar órgãos e tal, eu acho que para mim não tem problema, sendo que o esqueleto continue ali, os órgãos vão ser regenerados, então você pode doar tranquilo. Agora, em relação às pessoas que são cremadas, as cinzas vão aparecer da conta de todos os membros do corpo. Não vai existir barreira nenhuma quanto a isso. Todos os corpos vão ressurgir, esteja onde estiver, tenha acontecido o que aconteceu, não será empecilho nenhum. Então não existe esse... Na verdade, isso aí, o que se fala que não pode cremar o corpo, isso aí é mito, então. Os nossos irmãos que foram cremados na fogueira, sim, eles vão ressurgir com seus corpos revestidos de incorruptibilidade para viver eternamente com Jesus. Aleluia. O senhor entendeu, irmão Luiz? É porque é o seguinte, quanto à maturidade dele. Sim. É uma criança arrebatada. Ela não tem maturidade. Veja, quando sobe, quando voltar, vai voltar um adulto no corpo, vai ter um corpo transformado. Aí já vai ter um corpo de um adulto transformado, como assim, um porte assim, de adulto, e com a maturidade adulta. Foi arrebatada com a situação infantil, no corpo criança, de criança, daí, foi arrebatada. Aí o corpo vai ser transformado, diz a palavra. Aí vai ser transformado, vai ter um porte de adulto. O senhor fala em relação ao porte. Tanto o porte quanto a maturidade, porque ela não tinha maturidade e consciência ainda quando foi arrebatada. Vai ter agora essa consciência, saber o que aconteceu. Olha, quanto ao porte, eu lhe confesso que eu não posso falar, certo? Eu não tenho respaldo para falar se morreu, por exemplo, pequeno ou foi arrebatada com um porte de criança e esse corpo transformado vai ser um corpo de adulto. Eu não posso falar sobre isso. Agora, quanto à maturidade, aí eu lhe digo, porque no plano espiritual não existe esse negócio de diferença, de fase, de alma, de espírito. Estaremos todos numa mesma dimensão. Com Cristo, todos numa mesma dimensão. Eu não posso lhe falar sobre isso, se vai ser um porte de criança ou de adulto, eu não posso falar. Agora, quanto à maturidade, com absoluta certeza, é todos numa mesma dimensão. Pastor, uma pergunta assim: esse reinado da igreja, do milênio com Cristo, os crentes foram arrebatados do corpo corruptível, Isso. E ele retorna agora, a igreja retorna com Cristo para reinar no milênio. A igreja retorna corpo, alma e espírito, ou só corpo, ou só alma e espírito? E uma outra pergunta: essas nações que vão ser, digamos, presenteadas por ter feito algum favor a Israel, né?
o senhor disse que apartava os bodes das ovelhas, né? Eu entender que as nações que fizeram, por exemplo, algum tipo de favor para Israel vão ser presenteadas com reinando com Cristo no milênio. Eu entendi foi isso. Essas nações que vão reinar com Cristo junto com a igreja serão pessoas pecadoras, porque a igreja vai arrebatar e eles ficaram, não é isso? Seria justo eles terem esse privilégio de participar do milênio junto com a igreja? E qual seria o propósito do reinado de Cristo, do milênio? Qual é a intenção, o propósito de Jesus? Começar da primeira pergunta. Olha, com absoluta certeza nós retornaremos com Cristo da forma como fomos transformados ao mesmo corpo. Da forma como fomos transformados no arrebatamento, voltaremos com Ele. Aí eu não tenho a menor dúvida disso. Quanto às nações que vão reinar no milênio, eu vou começar pelo propósito. O irmão pergunta o propósito que do milênio. O milênio, a Bíblia deixa bem claro, um dos propósitos é fazer convergir nele todas as coisas. Cristo, ele será o Senhor, o Rei de toda a terra. Ele vai estabelecer o seu reino e reinar com a nação de Israel. Israel serão os súditos deste reino. Essas nações serão nações convidadas, certo? Irão participar como convidados, não é reinar. É preciso entendermos uma coisa: quando a Bíblia fala que vai reinar com Cristo, é ao lado dele fazendo parte. Quem vai reinar com Cristo é a igreja. A promessa do Senhor, até mesmo para aqueles que morreram dentro da grande tribulação, os mártires, ao ressuscitar, quando Jesus vier também vai acontecer isso, a ressurreição dos mártires que morreram dentro da grande tribulação, eles ressuscitam para reinar com Cristo. Quem vai reinar com Cristo somos nós, a igreja arrebatada. Os que morreram durante a grande tribulação sem negar Jesus irão reinar com Ele. Essas nações irão participar deste reino, estarão vivas deste reino, mas não terão, vamos assim dizer, uma participação direta no sentido de estar reinando com Cristo. Quem vai reinar com Cristo é a igreja, e a nação de Israel é quem estará por cima, como cabeça no milênio de todas as demais nações. Todo mundo vai ter que se cumprirá aí aquilo que está escrito: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todo mundo vai ter que bater continência para Israel e vai ter que adorar, respeitar, honrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse governo de Jesus no milênio vai ser um governo político e a igreja vai fazer parte dele. Exatamente. Diretamente com Cristo. Ele vai distribuir as funções de cada um. Será o governo teocrático de Cristo aqui neste mundo. Como o senhor já tinha falado também, que é para o mundo ver o propósito Exatamente. que Cristo tinha para a terra inicial, né? Desde o princípio, que era o propósito de Deus, era um mundo feliz, um mundo de paz, tudo bom e do melhor para a humanidade. O milênio vai trazer uma amostra desse projeto de Deus para a humanidade. Pastor, a prova que as nações elas participaram desse reino, mas não reinarão, e que eles não serão salvos, apesar de estarem ali as nações. A Bíblia fala que levaram presente normalmente para Jerusalém, que eles continuarão carregando a natureza pecaminosa deles, tudo normal. A única diferença que nós vemos é que Satanás, por estar amarrado, as nações não sofrerá a influência direta de Satanás sobre a nação. Mas quando Satanás for solto, que é que diz a Bíblia, colocará no coração das nações para se rebelar contra Cristo, para o reino de Cristo no final do milênio. E aí sim, é quando veja aquela outra etapa no final do milênio, o pastor vai certamente. Ô pastor, a Bíblia diz que depois que descobriu o milênio, Satanás vai ser solto para voltar a atormentar as nações.
Cristo não vai estar mais aqui, é claro, porque Satanás não vai atormentar a nação com Cristo aqui reinando com vara de ferro, não faz sentido. Então, quando ele for, nós vamos também, não vai ficar, Olha, a partir do arrebatamento, irmãos, a gente não vai se separar de Jesus mais nunca. A partir do arrebatamento, eu acho que é Feliciano Amaral, das antigas, ele tem um hino que diz: onde Jesus estiver é céu para mim. Com Jesus, onde ele estiver é céu para mim. Nós não vamos apartar de Jesus mais